Pois é, gente, estamos começando aqui o nosso encontro, onde eu sempre trago alguma coisa nova, alguma coisa que eu acredito que possa ajudar você. Nos meus anos de experiência, eu percebi que a autoobservação, a gente perceber as coisas, dá para nós 80% da vitória sobre qualquer coisa que nos perturba na vida. Então, essa consciência, né, é muito importante, porque o observar vai tirando as nossas ilusões. É como viver, né? Viver vai tirando completamente as nossas ilusões. Nós temos uma tendência quase infantil de fantasiar a vida. Nós chegamos num mundo em que os outros já trazem um monte de coisa, um monte de fantasia, a gente ensina tudo de um jeito. E a gente entra naquilo, né? A gente entra naquilo e, de repente, quando a gente vai viver aquilo como um conjunto de valores, né? Como se fosse a verdade, pensando que vai dar certo, a coisa não dá certo, não funciona assim, aquele rolo está feito, o conflito está feito. Então, quando a gente começa a reobservar, reavaliar, né, as crenças, o que acreditou, o que fez esse conjunto de valores que você fez, assim, o seu apoio, a sua verdade, como a gente fala, né? A gente percebe que a maioria das pessoas não teve uma observação própria, não testou, não, ela foi naquilo, da maioria, da família, e aí é onde você vê o maior choque, né? Como eu trabalho constantemente com as pessoas, todo dia, em várias formas, eu tenho contato com a questão, tenho contato com a problemática, né? Como elas veem a situação, já começa daí, né? Como vê a situação, né? Ela tem um modo de ver. E o modo de ver para ela define uma verdade, mas não é assim. Por exemplo, eu estou do lado, já vejo diferente. Então, para mim, já é completamente outra coisa. Então, já tudo começa com o modo de ver. O modo de ver da gente, a coisa mais importante. Porque, por exemplo, você tem uma situação qualquer, você vê como problema, pronto, para você é uma coisa, né? Se você não vê como problema, não, isso aí eu tiro de letra, já virou, é outra coisa. É outra coisa, não é verdade? Às vezes a gente está muito preocupado com uma coisa, chega alguém para nós e nos diz, não, bobagem, se preocupe, isso é mais assim, mais assado, aconteceu comigo, alguma coisa. E de repente a gente muda a maneira de ver, por causa né, do comentar com um amigo ter uma colocação diferente, uma colocação mais positiva. E a gente vai. E de repente, e entrar nesse mais positivo, você já age diferente, as coisas mudam. E a situação muda. Não é? Então eu percebo que o maior inimigo da gente na vida é ser muito categórico. Eu não quero dizer que você não pode ser firme em alguma crença, mas a gente se agarra, se apega, né? Apego é grudar numa crença, né? Não, porque a gente quer se sentir seguro, né? A coisa é assim, a gente quer se sentir seguro. E nem sempre essas crenças, elas foram estudadas. Onde é que te leva as coisas que você crê? Você crê assim, naquela situação você crê assim, porque em cada coisa a gente tem um conjunto de crenças, né? Nesse assunto, naquele assunto, a gente vai se posicionando, vai entrando aí no que o povo fala, mas será que essa é a melhor crença? Será que essa crença tem consequências boas? Será que essa crença cria uma realidade boa? Não digo só interna, eu digo também externa, porque a força do que nós cremos faz o nosso destino, faz o nosso ambiente, faz a nossa realidade. E faz também o ambiente interior. Como você, por exemplo, se crê que você é menos, embora não seja, mas é uma crença, você crê. Você crê. Então você se sente menos, você age como menos, você se posiciona como menos. Acontece que as tuas coisas vão sempre pro menos. Né? Essa questão, por exemplo, gente, que eu acho incrível, que eu sempre encontro no caminho. Porque quando as pessoas chegam para mim e falam que estão com problemas de prosperidade, por exemplo, eu já sei que tem um lado muito positivo, que quer ir para frente, que quer fazer e tal. E tem um lado bem negativo, um lado não. E esse lado não tem tanta força que a pessoa não está conseguindo ir. Ou está indo com muita dificuldade. E eu digo assim, gente, a pessoa não para ver que ela tem um lado não.
É a coisa mais difícil separar para saber que você tem um lado não. Não afetivo, por exemplo, tua vida afetiva tá uma desgraça, né? Tá. Então, não é porque você não seja bacana, é que existe um lado tremendamente negativo com relação à afetividade, com crenças negativas, com atitudes negativas. Tanto que o resultado é negativo. Porque se tem um resultado negativo, é porque tem crença negativa, gente. Os dois, uma coisa equivale à outra. Então, mas a pessoa não tem consciência. Né? Na sua leitura, assim, mais imediata, mais direta, não deu certo, não dá certo, que tristeza, que chato, que mal, magoado, com raiva, aquelas coisas que a gente sente porque as coisas não funcionam bem. Normal até aí. Mas é quando a gente, né, vai atrás de uma resposta, a gente não aplica a lei da crença, a gente já é um azar, é os outros, é o benê, o problema do bem, sempre o problema do benê, você não tem nada, não mas eu atraí, tem a lei da atração, tem a lei da atitude, que é aquele eu estou onde eu me ponho, e eu me ponho de acordo com as crenças que eu adotei. E como é que eu adotei essas crenças? Foi na minha infância? Foi, geralmente foi. Foi na infância, foi na adolescência. Não só. Eu vejo pessoas, como eu falei agora há pouco, né, que mudam de crenças a partir de uma boa influência. Ou de uma péssima influência. São influenciáveis. Não controla o poder de influência. Quer dizer, então até hoje ela pode ser influenciada. Quanta gente chega pra mim dizendo, estava tudo bem, caiu. Eu já vou de cara dizendo pra pessoa. De cara. Quem você escutou? Vamos lembrar quando você estava bem, blá, blá, blá. Ela lembra. Aí, o que aconteceu? Quem é que você... Aí ela lembra, foi comentário de ciclano, foi não sei o que lá, mas... E ela entrou. Gente, ela entrou, ela mudou a postura dela, e aí, pumba, começou a dar tudo errado. É impressionante como isso é verdade. É impressionante. Então, como a gente é inocente, como a gente não controla essa coisa da crença, o que eu vou crer? Ou, pra que eu tô crendo nisso? Essa é a melhor crença? Onde está me levando essa coisa aqui? Ou acontece alguma coisa, que leitura eu faço? Porque muitas das nossas crenças, ela vem do que acontece. Não o que acontece em volta de nós simplesmente. É como a gente lê o que acontece. Então, às vezes, a mãe, você vai lá falar alguma coisa e tal, e a mãe dá aquele pega, não mexe a paciência, tô com pressa, tô com isso, aquelas coisas de mãe, porque tá super atarefada a cabeça, né? Bom, mas, como é que a criança pegou? Como é que você pegou? Você sentiu tão fundo aquilo que ela falou, que lá dentro você sentiu que você não tem direito? Que você não existe, que o seu sentimento não vale? Que há algo muito errado com você, que é melhor você ficar no canto, que é melhor você se anular. Como é que você entendeu? E às vezes nem foi alguma coisa séria, né? Outras vezes a mãe xinga, berra, grita, mas não entra nada, não pega, né? Você ainda faz assim com os ombros, bem atrevida, mostra a língua, sabe como é que é? Não mostra porque não apanha mais. Então, mas fica com aquela vontade, né? E não acontece nada, não é, gente? Mas tem coisas que te pegou. E eu tô sentindo daqui, pegou. Lá no fundo. Porque quando eu trabalho prosperidade, eu vejo muito que as pessoas têm um conceito de não merecer. Não mereço. Porque eu faço assim, e não é fácil que as pessoas entrem em consciência disso. Isso está lá no fundo, mas funciona. Porque eu falo assim para ela, então imagina você no melhor que você quer. Ela pega, imagina. Aí eu falo assim para ela, e aí, tem uma vozinha dizendo que não. Porque essa vozinha dizendo que não, gente, é velhas crenças que estão lá no fundo e que tem poder. Então eu peço para ela ouvir, para ela tomar consciência do lado não. O lado não. Não, daqui a pouquinho eu vou atender o telefone e eu vou fazer para mostrar. Aí, ela pega e diz não. Aí a voz que diz não, você não merece. Eu digo, meu Deus, onde é que a pessoa tirou isso, né? Falo pra ela. Da onde? Vamos pro fundo, vamos tentar ver. Porque, claro que qualquer um merece, gente, qual é o problema, né? Mas, tá trabalhando, tá fazendo a sua parte, por que é que não merece? Não mereço, não é pra mim.
não é para mim, é tão forte. Você tem isso aí dentro? Eu estou sentindo, tem. Tem gente que tem uma crença terrível, acho que só 100% das pessoas têm. Amor, eu não. Eu nunca vou ser amado, não tenho amor. Amor, eu não. Amor, eu não. Tá lá, mas é tão fundo isso, gente. Amor, eu não. Porque se alguém gostar, você não acredita. Olha como tem um não. Você não acredita. Por que você não acredita se a pessoa está gostando? Porque tem um não. Um não. A gente sabota até. A gente sacaneia até a relação. Entendeu? Então, né? Você faz tudo para um outro gostar de você. Se a pessoa gostar e se manifestar, aí você já começa a não acreditar. Mas por que não acreditar? A pessoa está lá. A pessoa está lá, às vezes, anos, acompanhando você do jeito que tem, do jeito que pode, mas está lá. E você não acredita que gosta de você. Gente, que mais prova que essa? Ficar do lado de você já é um karma, né? Já é uma carreira. Já é um desafio cósmico, tá? Porque você não é fluxo e cheire mesmo. Você sabe que você mesmo implica com você, né? Bom, mas tá. Tá ali do lado. Tá. Daqui não tá, às vezes, muito bem, porque você já encheu tanto o saco e a coisa tá meio feia. Mas, tá, porque deve ter algum sentimento. Hein, gente? Mas você não acredita. Não acredita. O que tem lá atrás, hein? É isso que eu pergunto aqui, né? Que crença tem lá atrás? Porque isso é tão forte, tão comum em todas as pessoas, que eu não vejo ninguém satisfeito com a vida afetiva. Eu vejo até conformado, mas não satisfeito. É como se houvesse uma negação. Um não tá lá. Vida afetiva, não. Amor, não. Você, não. Você, eu não. Eu nunca terei, eu não. E eu acredito que isso venha exatamente em algum momento que você quis manifestar algum afeto lá em casa e as pessoas não deram uma resposta boa. De repente você pegou isso de forma tão profunda, eu não, e pôs lá no fundo fez um assentamento no subconsciente. Dali para frente, você fez toda uma personalidade em função disso. Bom, já que eu não, então eu vou ser útil, então eu vou ser bacana, então eu vou ser certinho, então eu vou... Porque já não, né? Não é não, aceitou, enfim, pôs lá. Se é verdade ou não, não interessa, você pôs e acabou. Naquelas condições que você tinha, na maneira como você sentiu na época. A gente fala muito, né, que os pais são os responsáveis. Eu acredito que os pais têm um poder de influência muito grande. Mas eu tenho notado que não é bem assim como o povo gosta de contar. Porque tem coisas importantes que as pessoas passaram que eu digo assim, meu Deus, se eu passasse isso, eu estaria um caco. E a pessoa não tá. A pessoa não tá. Não pegou. Apanhou muito na infância, olha, hoje não tem problema nenhum. Então, foi violentado e nem ali. Eu digo assim, gente, que pessoa forte, que isso, que aquilo. No entanto, de repente, no meio do trabalho, ela vem com uma coisa boba. Para mim, eu diria boba. Que realmente você pegou pesado e ruim. Então, foi você que pegou. Foi você que fez aquilo, foi numa hora sua. Foi. Porque, de modo geral, os pais criam bem, quer dizer, você está aqui, enfim, fizeram muita coisa boa. E muita coisa assim que eles também quiseram fazer com você, depois você jogou fora, na tua adolescência, ou mesmo adulto, você jogou fora, foi para onde você queria. Tudo bem, né? Você fluiu, andou aí do jeito que deu. Concorda? Por que aquilo ficou? Por que aquela coisa ruim, aquela ideia negativíssima de si, tipo, né, eu, amor, não, que é uma coisa horrorosa, acaba com a vida afetiva de qualquer pessoa a vida inteira. E ela não tem consciência. Tá lá no fundo. Por isso que eu estou falando para você, quando a gente começa, eu com esse papo com você, já estou trazendo a consciência, não estou? Não estou trazendo? Por quê? Estou fazendo isso? Porque
Não dá para deixar o lixo lá no fundo, ele fica agindo. E ele fica agindo e você não entende aqui em cima o que está acontecendo na tua vida e não sabe nem o que fazer. Quando você começa a entrar lá mais no fundo, tomar consciência do que você tinha posto lá no canto, você deixa vir, você começará a entender coisas que estão acontecendo com você e poderá até chegar a se livrar disso, porque tudo é trocável, né? Mas sem ver, nada vai poder fazer, nem eu, nem Deus, nem ninguém, porque é uma coisa que ficou lá dentro e que só nós temos acesso e só nós temos uma força e uma influência em cima disso. E como isso foi dito não, amor não, o bem também não. O bem também não. Espírito não, cortou com o espírito. E aí você começou, então, a imitar os outros, a entrar na dos outros, porque você se negou, né? Você aprendeu a se negar. Eu não. Então eu não, então vamos pelos outros, pelos valores dos outros. Vão fazer igual os outros. Aí começa a maldade. Começa a maldade. A maldade. O medo, a mentira, né? A falta de sinceridade, milhão de coisas que não estou aqui julgando ninguém, nem achando que esses comportamentos da gente, eu não sou moralista, você não deve mentir, você não deve... É bobagem. Eu não sou moralista porque eu olho para todos nós, o que nós passamos e o que nós tentamos fazer ao longo da vida para se sentir bem, para, enfim, levar a nossa vida. Então, eu não estou condenando nada, porque eu entendo que tem uma história atrás. Eu entendo que tem uma situação. Claro, se ela não é boa, a gente vai procurar melhorar. Mas eu não julgo, nem eu, nem ninguém, do que fiz e do que faço. Eu não tenho essa coisa de cobrar de mim, né, o politicamente correto, o politicamente perfeito, essa bobagem toda, que eu espero que você pare disso, porque quando você é assim, você não entra em contato com a sua verdade. Você tem uma verdade. As coisas não entraram aí por acaso. Você tem uma história, você tem um limite, você tem uma situação. E essa situação foi criada num momento em que você não era adulto, que você não tinha o poder que você tem hoje, nem os conhecimentos que você tem hoje, e nem o que você poderia fazer hoje. Hoje, talvez você fizesse bem diferente. Lógico que se alguém fizesse isso com você, você não entraria ou faria qualquer outra coisa. Mas, aqui em cima, na superfície, é uma coisa. Eu sei uma porção de coisa, não que eu seja, mas eu sei. Agora, tem um outro nível, esse que é duro de vocês entender. Ai, meu Deus, eu não sei se assim que eu vou falar vai valer a pena, viu? Tem um outro lá embaixo, que a gente chama de subconsciente, vai só para ter um nome. Um nível lá embaixo, do bichão, da sombra, lá embaixo. Que aprende naquela vivência. Se naquele momento foram, né, ruim com você ou rude com você e você interpretou como eu, não. É um momento e aquilo marcou ali ficou. Enquanto você não entrar lá e não anular, não vai sair. Não vai sair. Em cima disso, eu não, você então foi tentando viver com isso, né? Eu não, então vamos pelos outros. Aí começou a pegar os valores dos outros, começou a desenvolver uma personalidade inteirinha, em função desse eu não. Né? Hoje, se você analisa seus comportamentos, seu modo de agir, seu modo de pensar, seu modo de se posicionar, você vê, aí você vai seguindo o porquê isso, vai indo no fundo, eu acho isso, eu acho lá, eu não posso, eu não mereço. E tem um sentimento, né? Porque tem todo um sentimento ali, horrível, né? Eu não estou pedindo para você entrar, horrível. Mas você sabe que está lá. Porque você tem sentido esse fantasma interior te atacar de volta em volta, né? De tempos em tempos. E ele tem uma força, e ele age como uma coisa que corta o teu barato. Corta o teu barato por dentro e corta o teu barato por fora. Então você não consegue andar, nem na vida afetiva ou na vida profissional. Você força, e você até consegue alguma coisa, mas com muito esforço, porque tem sempre uma coisa contra, você entendeu? O outro lado, o lado do sim, o lado que quer, o lado que se empenha, ele vai, com o máximo que pode, consegue andar.
Mas se você relaxar, você não sei se você já reparou nisso. Quando você relaxa, a coisa parece que vai tudo para baixo. O não vem e começa a estragar tudo. E você fica nos altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E muita força, muita luta interna. Não é tanto externa, é interna, gente. Porque externa você vai, trabalha, faz o que dá. Essa é uma coisa, não é interna. Pode reparar. Não, porque vou, porque vai dar, porque bacana, porque não sei o quê. E fica. Aí quer entender aquilo, não entende, quer entender aquilo. Aí vem sentimento. Aí você dá uma paradinha, vem toda aquela. Não, isso aí não vai dar, viu? Isso aí não sei o quê, hein? Olha que vai ter problema, hein? Não sei o quê. O não tá lá. Pá. E como você já viveu grandes guerras aí dentro, lá vem a coisa em cima na sua cabeça. Nossa Senhora. Não é fácil não, gente. Não é não. Não é. Não é um ponto de vista meu pessimista. Eu passei isso, então eu sei que não é. Não é? Porque a gente está imbuído de tudo, a gente vai buscar o conhecimento, a gente vai buscar tudo, porque a gente roda, né? E a gente quer. Mas, ou a gente se conforma com certas coisas também, né? Tem gente que cansa, porque isso tudo cansa, e uma hora ela fica conformada numa certa coisa, né? E já acha até que é demais, né? Perto de tudo que ela já passou. Então, a vida é pequena, né? Porque nós estamos pequenos. Mas nós estamos pequenos porque essas forças, quando nós éramos crianças, né? Esses pontos que nos marcaram, esse tipo de coisa está por trás. E só vamos nos livrar no momento em que nós olharmos para isso, que isso está por trás de tudo. Que eu chamo de lado não. Que as pessoas querem ignorar, elas querem tanto ir para frente que elas não querem parar para ver. E eu sei que o sucesso vai depender disso sair do caminho, de você ficar 100% numa coisa que você quer, numa crença boa, numa fé. Tá? Então, enquanto tiver isso com força e com fé, esse não tiver força e tiver fé, ele vai sabotar, ele vai criar os problemas. E ele é muito forte, tanto que você olhar a tua realidade não vai como você queria, ou até você está se empenhando, trabalhando, procurando e tal, a coisa. Ele está sempre fazendo uma frente negativa, uma complicação, ou às vezes até estagnando coisas que de uma hora você não sabe nem por que estagnou, porque nós estamos só na superfície, nós não estamos percebendo esses aspectos das crenças mais profundas, chamo de crenças padrões, crenças básicas, que acabam definindo a nossa realidade. Eu vou fazer um intervalo e volto já para falar com vocês no telefone. Gasparetto Play, seu portal de estudos sobre espiritualidade e desenvolvimento humano. Descubra as leis universais e a evolução pessoal através de cursos e palestras em áudio e vídeo. Comece sua jornada de autoconhecimento. Acesse gasparettoplay.com.br. Pois é, estamos aqui conversando com você sim. E a gente pode ver o telefone, né? O povo pode ligar. Vamos ver essas resistências, vamos tentar lidar com isso, vamos tentar compreender o que é esse lado não seu, como é que a gente pode superar, né? E é só conversar comigo aqui e a gente vai pegar, através da sua história, do seu caso, ficar muito mais didático, eu ensinar, eu mostrar isso, e os outros que estão ouvindo vão se identificando, vão se achando também, vão olhando, tá bom? Já tem gente aí, vamos lá. Alô? Alô? Quem está falando? Meu nome é Maria. Fala, Maria, o que é que você manda? Então, eu gosto muito do seu programa, né? E o tema que você fala, eu me encaixo em algum deles, né? Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu casei, vim morar aqui na casa da minha sogra. E o que acontece? Eu entrei aqui para comecei a agradar todo mundo, né? Quando chegou no momento que eu comecei a falar não, entendeu? A pôr aquela resistência, entendeu? Todo mundo, entendeu? A ingrata, ela é assim. Aí eu fui me redimindo um pouco, me fechando, entendeu? Tipo assim, deprimida, não quis mais falar mais nada, nem com aqueles sentimentos por dentro, né? E isso foi me deixando doente, né? Tipo, me remoendo. Queria falar, mas não fala, entendeu?
aquela coisa tá errada, mas não pode falar porque todo mundo vai brigar, todo mundo vai ficar com raiva de você. Aí fui ficando com aquilo por dentro, aquela angústia, e isso me faz muito mal. E aí? E o que é que você fez para sair daí e morar na tua casa? Então, é isso que eu tô tentando, coragem para uma hora, sabe? Tem hora que dá vontade de jogar tudo por alto, mandar todo mundo embora e sumir. Pois é, obviamente, né, o que eu noto em você é a falta de espaço. Exatamente. Mas você se colocou numa situação que você não tem direito de ser. Então o que acontece? Levou para um casamento nessa coisa, o teu marido tá ali também, não quer se mexer, enfim, né? Você já atraiu uma situação. Então antes, muito antes de estar uma situação assim desagradável, porque obviamente isso também é ruim para eles, né? E cada um na sua casa sempre é melhor para os dois, mas você atraiu isso assim. Eu sei. Então eu fico pensando, poxa, o que é que está lá no fundo, O que é que está lá no fundo que enquanto não for mexido, você não consegue encontrar uma solução ou aparecer? É impressionante como a situação muda quando a gente muda essas coisas. Lá no fundo é uma coisa assim, sabe? Você tem que ficar quieta porque você incomoda muito. Como é que você foi criada, hein? Então, a minha criação foi assim também, né? Porque meu pai era alcoólatra, né? Então, minha mãe também, ela não queria passar aquela imagem, né? De um homem alcoólatra pra gente, de um pai excelente, né? Então, a gente foi crescendo com aquela imagem totalmente falsa, né? Chegou um momento que a casa caiu, né? Já estávamos grandes, que eu vim pra cá com 22 anos, que eu sou baiana, né? Vim pra cá trabalhar como doméstica, e quando chegou aqui, o primeiro que encontrei... Eu fui casar e fui morar junto, né? Que nem eu te falo. Então, assim, já vem de família mesmo. Já não era bom, não foi bom. A minha infância não foi bem, não foi boa. Não foi boa, mas isso aí não chega a alguma coisa, querida. Você tem que saber que você negou de você. Você acha que você não tem espaço na vida. Exatamente. Você tem crença que eu não tenho direito. É verdade. Eu sou muito pequena. É verdade, eu me diminuo. Eu sou um nadinha. Verdade. E eu não tenho direito de vontade, não tenho direito de ser eu, não tenho direito de viver. Não é? Eu mexo, vem essa dor, você vê, gente, porque isso daí está há muito tempo dentro da gente. Claro, ela fez tudo que ela podia, ela foi para frente, ela lutou com o jeito que... Mas esses padrões, eu não sou nada, eu não tenho direito, eu sou um grande defeito, eu sou inadequado, eles estão muito fundos. E eles acabam dirigindo não só o nosso modo de ser com as pessoas e na vida, como também criando o destino, ver a situação, né, dela que de repente está nessa coisa. Então, eu quero que você veja isso dentro de você, né, que a vida inteira você acreditou. E se você acreditou, foi porque em algum momento na sua experiência, né, passada, na infância, o jeito do povo agir com você te levou a acreditar nisso. É verdade. E aí você achou que isso era uma verdade. E aí você fez tudo em função disso. Tentar ser boazinha, tentar agradar os outros, tentar ser adequada, tentar não sei o quê. E cada vez mais que a gente tenta indo pelos outros, mais a gente vai saindo da gente, mais a gente vai ficando um troço que não é a gente, portanto vai tendo uma porção de insatisfações e conflitos e problemas. Esses conflitos em nós vão para fora, olha que ver. Você vê, ela foi se enfiar dentro da vida dos outros. Ela não teve condições de ir para a vida sua, não teve condições de ir para a sua vida. Você foi se enfiar como um pedacinho lá da parte da vida dos outros. É verdade. Como se você não tivesse direito a ter a sua própria vida. Que sua própria casa é seu próprio direito de viver. Seu direito de ser. Eu. Então, você tem uma ideia errada lá no fundo de você. Você entendeu? E a gente acaba tendo pena da gente. Não, pena não é legal. Pena não é legal. Você tem que só que compreender, puxa, é mesmo, eu acabei formando um padrão negativo, nem precisa se lembrar como, mas eu fiz, tá aqui, ó. E isso é ruim. E isso não é eu. Porque eu sou um ser humano como qualquer outra pessoa. Isso é uma impressão. Isso é um momento em que você
leu assim e se enfiou isso. Você não é isso. Não adianta culpar porque minha mãe fez, meu pai fez. Não adianta, isso aí não vai resolver nada. Nada. Porque quando eles fizeram, você fez. Isso aqui dentro. Então fui eu que fiz, eu que aceitei, eu que nutri, eu que acreditei. Então sou eu que não acredito, sou eu que mudo isso em mim. Pensa comigo, eu não sou isso que eu acreditei. Eu não acredito mais que eu sou um nada. Que eu não tenho direitos. Que eu não tenho condições. Que eu sou inadequada. Que eu devo me anular. Entendeu? Eu já tenho consciência disso já, que isso. A culpa é eu mesma, entendeu? Veja bem, não é bem culpa. Eu não quero que você leia como culpa. Eu entendo. Culpa é maldade, e você não merece maldade. Eu estou entendendo. É a minha ignorância, a minha inocência. Eu era criança. Entrei nessa. Agora, como é que é uma outra? Como é que é outra? Uma outra fora dessa, diferente dessa. Ela é forte, né? Então vamos, como é lá? Pega essa força. Eu não preciso da força dos meus pais. Fala. Eu não preciso da força dos meus pais. Eu não preciso da força da família do meu marido. Eu não preciso da força da família do meu marido. E eu nem preciso das forças dele. Eu não preciso das forças dele. Eu tenho as minhas. Eu tenho as minhas. E as minhas são pra mim, ninguém vai me podar. As minhas são pra mim, ninguém vai me podar. Minha mãe tentou me podar a vida inteira, mas eu... Minha mãe tentou me podar a vida inteira, mas eu não vou fazer isso comigo. Eu não vou fazer isso comigo. Eu me valido, eu sou válida. Eu me valido, eu sou válida. Isso, e forte. E forte. O que acontece no seu corpo quando você começa a falar assim? Como se saísse assim, sabe, um saco de cimento de dentro. Percebe? Percebe? Porque você começou a anular aquela crença ruim que você fez na infância. Você começou a dizer o oposto. Você começou a se assumir. Você parou de ser uma criança dependente dos outros. Eu estou aqui e dependo de mim. Essa é a grande chave, gente. Eu dependo de mim. Eu estou aqui, ó. E eu tenho a minha pra mim. Não é pros outros. É pra mim. Porque sem essa aqui... meu espírito tem pra mim, eu não vou chegar a lugar nenhum, né, gente? Porque a dos outros é dos outros. E a minha? E a minha? A natureza não, a natureza dotou todo mundo disso. Graças a Deus, todo mundo tem a sua. Tava lá reprimida, agora puxa pra fora. Quem gosta de mim sou eu. Quem gosta de mim sou eu. Tá bom? Tá bom. Então fica com a paz. Um abração. Tá, abração. Você veja só, um pouco rapidamente aqui nas nossas técnicas de terapia breve, tá? Primeiro dei essa ensinadinha, depois ela tomou consciência daquilo ali. É só depois que você toma consciência e vê como é que você vai poder aplicar alguma coisa. Porque isso foi feito quando você era criança e não tinha inteligência de hoje, concorda? Mas tá lá. E quando tá lá, o subconsciente, enquanto você não atacar direto ele, por isso que não adianta culpar mãe, culpar pai, culpar ninguém. Você não vai mudar nada. 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 Nada! Demônio do cão. Enquanto você não olhar pra aquela coisa lá dentro e falar que a coisa mudar a coisa, que não tem nada a ver com ninguém, um troço que tá aqui dentro, você não se livra. Então nós perdemos tempo em fazer a coitadinha e os outros são os desgraçados. Você é a grande flor do pântano, tá? Isso. Também não é. Não vai adiantar. Pode continuar fazendo, se você quer achar por aí, mas repara, não vai adiantar nada. Você continua sentindo aquela porcaria continua minando a sua vida, e você naquela luta com as coisas. Não vai. Que adianta se ficar revoltado com o pai, revoltado com mãe, revoltado com isso, revoltado com o mundo, revoltado com... Não, mas eu tô certa. Não. Mas foi ruim? Foi ruim sim. Foi, mas teu espírito achou que você tinha que passar isso para crescer. Você não perguntou se aceita, claro que não. Você pensa quem você é, o quê? Então, aprendiz do teu espírito. E ele não isso vai resolver.
Para de fazer cena. Para de fazer cena. E resolva. O importante é resolver. Ué, você tem algum problema em resolver essas coisas? Não, né? Parar com esse conflito interior. Um lado vai a favor e o outro lado fica contra. Ô, gente, isso é conflito. Ninguém aguenta isso muito tempo, não. Tem mais gente aí? Então vamos lá. Alô? Alô, Gaspar? Quem tá falando? É o Sidney, tudo bom? Tudo bom, Sidney. O que é que você manda? Gaspar, você acabou de sintetizar em pouco tempo 2 grandes batalhas que eu tenho tido na minha vida. Pois é. Que são, em primeiro lugar, a vida afetiva e em segundo lugar, a vida profissional. Pois é, os dois, né? Os dois, porque Mas você sabe a que vida pode afetiva... ter a mesma raiz. Oi, desculpa? Pode ter a mesma raiz. Nossa. É. Porque a vida afetiva é um desastre atrás do outro. Aí você não tem valor. De tanto escutar não e não dar certo e não foi legal. Não, não. Eu não. Então, dá o valor lá dentro. Eu tenho essa consciência, eu consigo... Eu não. Eu sou o erro, o que não pode, o que não. Eu não. Mas aí eu não tenho ideia de como desprogramar e se tornar o sim até mais forte do que esse não. Agora não está a hora de fazer isso, fica quieto. Tá. Se você não tiver uma consciência clara primeiro, vocês querem correr, vocês querem tudo. Vocês estão, entendeu? Como é que você pode agir sem consciência? Eu preciso olhar para isso primeiro. Certo. Porque senão eu não estou nem fazendo contato. Como é que eu vou mudar um troço que eu não estou nem olhando para ele, nem fazendo contato? Gente, primeiro você tem que fazer contato. É o que eu estou tentando fazer no programa com vocês. Certo. É desagradável. É desagradável, mas tem que fazer contato. Se você não entrar lá no fundo, não entrar lá no subconsciente, fazer contato com aquele tumor, aquela coisa ruim lá dentro, como é que nós vamos operar? Então a primeira coisa é você voltar para dentro. O curar é fácil, mas você tem que localizar onde está a doença. Então, como é que é esse negócio lá no fundo? Esse sentimento de eu não sou bom suficiente, ou eu não sou capaz, eu sou um errado, eu sou um inadequado. Toda a minha coisa de fazer é não. Toda a minha alegria, todo o meu gosto, todo o meu jeito, não. É não. É monstro, errado. Não. Olha o povo gritando na tua infância. Não pode ser assim. Não pode. Fica quieto. E em alguma dessas coisas você não ligou, mas em alguma dessas coisas pegou fundo. Sim, eu sei o que... Eu, o inadequado. Eu, o cara não. Sim. Tá sentindo isso lá no fundo? E dali pra frente, tudo que você fez, foi largar você e ir pelos outros. Tentar ser adequado, tentar ser certo, tentar ser moralmente correto, tentar... todas aquelas coisas. Copiar modelos, copiar o que falam, copiar, enfim, né? Tentar, né? Tentar se enquadrar no... Tentar se enquadrar. Perfeito. Perfeito. E tudo isso que você tentou só piora. Por quê? Porque só reafirma, né? Eu não. Quanto mais eu tento fazer como os outros, mais eu estou dizendo eu não. Então, mais dá fé pro eu não. Mais o eu não acontece. Com certeza. Você está entendendo? Totalmente. E tem hora que você pega o positivo, faz até que começa a andar. Isso. Mas quando você dá uma relaxada, pumba, acontece uma coisa, arrebenta tudo. O lado não vem e estraçalha. Exatamente. Joga tudo lá para baixo e vai mais para baixo do que... Vai mais para baixo que estava. Perfeito. Perfeito. Esses padrões, eu quero, não só você, eu quero que todo mundo pense. Por isso que as pessoas fazem de repente tudo o contrário. Porque ela está bem naquela posição de meio do muro, né? Um lado está no sim, está fazendo, mas o lado não está lá. Os dois brigam aí dentro. Pois é, a gente estuda. Então, quando você está de um lado, dando força para um lado, ele vai. Mas depois que você dá uma relaxada, o lado não toma força e vem. Pá! Quebra tudo. Isso é para a maioria das pessoas, viu? Infelizmente é. Pudesse eu fazer terapia com o mundo, com o Brasil inteiro. É tanto isso, eu vejo tanto isso. Porque as pessoas querem ir, e veja essa resistência no sucesso dela, resistência no progresso dela, elas se empenham, você sabe, você se empenha com tudo que você tem. E a coisa não vai porque ainda não
não entendemos a natureza humana como precisamos, né? E o que você pode fazer para você agora é tomar consciência, é realmente esse lado não. Sim. Tá em mim, infelizmente, nasceu, infelizmente foi criado com a cabeça que eu tinha na época, com a circunstância dos meus pais, mas eu não estou aqui para culpá-los. Porque eles são o que eles são. E eu não vou curar uma coisa ruim com outro sentimento ruim. Eu não vou fazer isso. Eu quero a sua elegância espiritual. Meu problema está aqui, eu vou resolver o meu problema. Era uma fraqueza minha? Era. Eu não tinha maturidade, porque certas coisas na vida, seus pais querem enfiar na nossa cabeça, os pais, né? Ou a escola. Mas eu, por exemplo, sei, né? Mas eles podiam me socar, fazer de tudo para me traumatizar. Eu nem ali, não entra. Então é a parte que eu sou forte, que eu já vivi, que eu já tive uma conquista. Mas na outra que eu ainda era mais ingênuo, a outra que eu não tinha, pegou, né? Pegou. Você está entendendo? Então é uma coisa muito minha, da minha evolução, do meu espírito. E eu agora sou maduro. Eu agora estou em mim. Eu agora estou aqui para fazer o melhor por mim. Sim. Essa é a única razão espiritual da vida na Terra. Eu estou aqui para fazer o melhor por mim. E tem que ser na Terra, porque a Terra é um campo de experiências fantásticos para a gente conquistar isso. Então, eu estou aqui, eu quero que você pense assim, eu estou aqui para fazer o melhor para mim. Numa baita paz, numa baita positividade comigo. Porque eu vou sim, e eu só vou bem com o bem. Eu não vou com o mal. Então eu não estou aqui para ter nenhuma atitude má comigo. Porque só o bem pode produzir esses bens que eu quero viver, que eu quero me sentir, que eu quero fazer no mundo. Só isso. E agora eu vou encarar esse não. Encarar esse menino que ouviu isso, que entrou nessa, que acredita nisso. Que é pequeno, que é amarrado, que é vulnerável, muito vulnerável. Depois ele fez muita fantasia para se livrar disso. Muito bem, isso mesmo. Ele faz muita fantasia, sonha para compensar a dor que ele tem lá dentro. Viaja, porque só assim sente um pouco, é como um bálsamo assim para a dor. Isso, é. E aí ele se perde ali. Então, tudo isso está em cima desse menino aí. E você é o adulto. Você é o adulto, está aqui conversando comigo. Isso. O adulto, consciente, estuda, sabe, bem desenvolvido. Ali é aquele pedacinho. Mas o pedacinho é poderoso. O pedacinho é lá no fundo, tem um poder muito grande. E é o bicho, né? O bicho da gente que aprendeu assim. Então eu vou dizer pro bicho. Está na hora de você me escutar. Você a vida inteira procurou nos outros. Você acreditou que você não era válido e foi atrás dos outros. Hoje, sente bem o corpo, hoje, você não vai mais atrás dos outros. Eu estou te olhando e você vem atrás de mim. Sou eu a tua âncora. Sou eu que posso querer verdadeiramente o teu bem. Ninguém pode. Eu estou aqui para você, positivamente. E não vou abrir mão. Porque você é uma parte minha, que precisa de mim e eu preciso de você. E eu não vou ficar dividido em dois, em conflito de sim e não e sim e não. Precisamos ser uma coisa só. Precisamos jogar fora todas essas ilusões para cair numa grande realidade da vida, uma vida maior, a vida do espírito. Que nós somos um. Eu sou tua fonte. Eu estou aqui para dar a você todo o amor que eu tiver. Toda a consideração que eu tiver. Todo o respeito que eu tiver. Mas em troca você tem que vir para mim. Está comigo, não com os outros. Não tem ilusão com os outros.
ir por mim, porque só eu posso te libertar. Puxa, que lindo. Eu visualizei agora eu adulto pegando eu criança pela mão e caminhando. Isso. E diga para ele, deixe os outros. Deixe as crenças dos outros, elas não têm valor. Elas não servem para nós. Você não precisa se expor a este mundo, se sacrificar nesse mundo e nem entrar na de ninguém. Eu te garanto a tua liberdade, eu te garanto a tua exclusividade, eu te garanto o teu apoio. Os outros nada são diante de mim. Eu sou tudo para você. Puxa, dá uma sensação de segurança tão boa. Percebe? Aí ele está cedendo. Uma firmeza. Assim, Isso. Então, cada dia mais, você tem que trabalhar nessa união, trabalhar nessa maturidade. De fato, no dia a dia, nas pequenas coisas. Lembrar disso, viver isso, unir isso. E ao mesmo tempo que você vai, firmando com ele, você vai fazendo ele dissolver o outro, os conceitos dos outros, as impressões dos outros, as bobagens dos outros, a ignorância, a maldade, as trevas que os outros vivem. Os padrões do mundo. Isso, tudo lá. E vai recuperando ele, vai dando força para ele ficar totalmente positivo com você. Você ser inteiro. Só o melhor de vocês. É uma coisa só. É aí que o seu lado, sim, fica tão imenso, tão forte, que ele começa a produzir coisas maravilhosas na sua vida. Entendeu? Uhum. Então trabalha isso, querido. Tá bom? Pode deixar, Gás. Tá, vai com Deus. Tchau. Ai, meu Deus, se eu pudesse tocar em todo mundo para que sentisse isso, né? Quanta diferença faria se nós compreendêssemos isso para nós aqui dentro. Aqui dentro é onde estão as angústias e a dor, não lá fora. É aqui que precisa de remédio. Aqui que precisa de cura. E é você o teu médico, não tem outro. Os outros podem dar um consolo, mas você tem que dar a cura. A cura. Pois é, gente. Tenho a certeza que a gente foi fundo, né? E você escutou. Tenho a certeza. Olha, eu vou parar por aqui. Acredito que você vai ficar mais forte, mais do seu lado. Porque é só o que a gente realmente tem, né, gente? A vida nos trata como nós nos tratamos e nós estamos onde nos pomos.